Você é o tipo de pessoa que quando você está prosperando, você acredita que Deus está com você? E ao contrário, quando você para de prosperar e de dar resultado, você pensa que Deus se afastou? Pois eu vou falar um pouco sobre este assunto aqui neste vídeo. Mas antes de começar, quero te incentivar a se inscrever no canal e ativar o sininho, se você quer ter vídeos sobre comunicação com Deus, com o próximo e com você mesmo. Para falar sobre esse assunto, eu vou citar uma passagem da Bíblia que vai contextualizar bem o que eu quero te ensinar. Essa passagem está em Gênesis, capítulo 11, versículo 6. E ela diz assim: E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Essa passagem está falando, gente, a respeito da Torre de Babel. Para você que não conhece a história, está lá no capítulo 11 de Gênesis, ela fala a respeito de um povo que começou a empreender um edifício. E como eles estavam com um coração só, com uma mesma linguagem, com uma mesma comunicação, unidos em um mesmo propósito, aquele empreendimento, ele estava alcançando os céus. O que aconteceu é que as pessoas falharam em uma única questão e que fez todo o empreendimento ruir. Essa questão era, eles tinham concordância entre eles, mas não tinham concordância com o céu. Não havia concordância com o próprio Criador. O propósito do coração deles era maligno diante de Deus. Por isso que a unidade, nesse caso, não sustentou a prosperidade. Quando você e eu buscamos prosperidade verdadeira, nós temos que entender que essa prosperidade ela é alcançada a partir de três tipos de paz. Paz com Deus, paz com o próximo e paz com a gente mesmo. Se um desses tripés ruir, a gente não consegue essa prosperidade verdadeira. Mas na hierarquia, o primeiro tripé é a prosperidade que vem da unidade com o Senhor. Ou seja, o que está no meu coração precisa estar alinhado à vontade de Deus. Isso quer dizer que se você não está tendo resultados e prosperidade no momento na sua vida, não necessariamente quer dizer que você não está alinhado ao céu. Se você está obtendo resultado hoje na sua vida, e que pode se assemelhar a um tempo de prosperidade, não necessariamente você está com o coração alinhado ao céu. Essa prosperidade, esse resultado, ele só vai ser sustentado se o que você deseja também é desejo do coração de Deus. O contrário também é verdadeiro. Pode ser que você não esteja tendo resultados na sua vida atualmente. Você não está tendo aquela prosperidade que você gostaria de ter. Mas não quer dizer que o seu coração não esteja alinhado com o coração do Pai. O que você e eu temos que fazer em prioridade é buscar a vontade de Deus para aquela área específica a qual você está precisando ser próspero e querendo ser próspero. Se você descobrir o desejo de Deus para a sua vida e você concordar com o Senhor, se alinhar à vontade dele, agindo conforme a direção que ele te entregar, pode ser que você passe ainda um tempo sem prosperidade, mas aquela semente, ela vai prosperar. E na hora certa você vai ter resultados que vão ser duradouros, porque ela veio de um alinhamento com o Pai. Essa é a prosperidade verdadeira, quando você está com o coração alinhado a Deus, alinhado ao próximo e alinhado a você também. Pode ser que a vontade de Deus hoje, ela não coincida com o seu endosso com o outro. O que eu estou querendo dizer? Deus pode te pedir coisas hoje que você vai desagradar as pessoas que estão ao seu redor. E por um tempo, elas não vão ter alinhamento, não vão ter unidade com você. Se você resistir, permanecer na vontade de Deus, um dia a prosperidade verdadeira, ela vai te alcançar. Vou te dar um testemunho da minha própria vida. Eu precisava de ter prosperidade e paz em relação à saúde de uma das minhas filhas. Essa minha filha nasceu com muitos sinais de autismo. E por um bom tempo, eu fiquei procurando médicos, fiquei procurando tratamento. Nada contra a medicina, nada contra o tratamento, eu acho que é necessário. O tratamento médico vem de Deus. Mas o tratamento que eu estava buscando não estava fazendo com que minha filha prosperasse em determinadas áreas. Ou seja, ela continuava com aqueles sintomas. E aí eu comecei a buscar a vontade de Deus. Comecei a perguntar para Deus, Senhor, o que está acontecendo com a minha criança? E todas as vezes que eu buscava uma palavra e abria de forma aleatória, e eu quero inclusive falar para você que abrir a Bíblia de forma aleatória não é algo que é pecado.
como algumas pessoas têm falado. Algumas pessoas dizem que se você buscar o Senhor e abrir a Bíblia de forma aleatória, isso é errado, é como se fosse uma roleta russa. E muitas vezes na minha vida eu buscava de Deus uma resposta e eu abria a Bíblia de forma aleatória e Deus falava comigo através daquela palavra. É claro, irmãos, que deve haver um equilíbrio. Você não pode conhecer a Bíblia somente dessa forma. Você não pode buscar uma resposta imediata de Deus e não se aprofundar nas Escrituras. Porque é conhecendo o Senhor que você e eu vamos ter a verdadeira paz e prosperidade. Um povo forte é um povo que conhece o seu Deus. Então, eu abri a Bíblia e pedi uma palavra a respeito daquela situação. Inclusive, em Lucas capítulo 4, no versículo 17, está escrito: "E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito." Deram o livro de Isaías para Jesus e ele abriu a palavra e caiu em determinado versículo. Ou seja, o próprio Senhor usou essa estratégia de buscar uma palavra de Deus pedindo e abrindo as Escrituras. Você e eu apenas não podemos exagerar e apenas nos relacionarmos com Deus somente dessa forma. Então, eu fui pedindo ao Senhor uma palavra a respeito da minha filha. Todas as vezes que eu abri as Escrituras, caía em Marcos 9. Eu tenho esse testemunho aqui no meu canal sobre a cura do autismo da minha filha. E foi assim que o Senhor me mostrou o que eu deveria fazer nesse momento. O Senhor me mostrou a história de uma criança que convulsionava, que não falava desde a infância, que não ouvia, e eu via que era o quadro da minha filha. E através dessa passagem, o Senhor me mostrou o que estava faltando em mim para que eu concordasse com Ele e atraísse o milagre do céu. Nessa ocasião, o Senhor me disse que o que faltava em mim era fé, assim como o pai que levou a criança a Jesus, a cura do jovem lunático em Marcos 9. Quando o pai leva essa criança para Jesus, Jesus confronta esse pai em relação à fé que ele tinha. E o pai confessa que não tinha fé para ver o filho curado. Quando eu entendi que o Senhor estava falando isso ao meu respeito, eu concordei com o Senhor. Então, meus irmãos, Deus me confrontou em relação à incredulidade. O que eu tive que fazer? Concordar com o Senhor. Eu comecei a confessar que eu não tinha fé suficiente para ver a minha filha curada. E, com o tempo, o Senhor foi me dando fé para encarar a realidade, porque a fé não nega a realidade. A fé toma responsabilidade e age conforme a direção de Deus. E foi assim que eu vi a minha filha sendo curada e saindo daquele quadro do autismo. Então eu quero te encorajar hoje a buscar o Senhor e a concordar com Ele naquilo que você está precisando de obter a paz verdadeira, que excede o entendimento. Que às vezes não vai ser aquela paz que o mundo diz que é paz, mas é uma paz que é de dentro para fora. Essa paz a gente só alcança em concordância com Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.